Seção 2. Dos elementos de urbanização. Artigo 111. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para as pessoas com deficiência. Artigo 112. As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços imobiliários urbanos, deverão ser adaptados obedecendo-se ordem de prioridades que vise a maior eficiência nas modificações, no sentido de promover a mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência. Artigo 113. Os parques de diversões públicas e privados devem adaptar, no mínimo, 5% de cada brinquedo e de seus equipamentos e identificá-los para possibilitar sua utilização por pessoas com deficiência, tanto quanto tecnicamente possível. Artigo 114. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículo, as estradas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade em vigor. Artigo 116. Em todas as áreas de estacionamento de veículos localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoas com deficiência. Parágrafo único. As vagas às quais se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total, garantida, no mínimo, uma vaga devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas em vigor. Artigo 117. Os estabelecimentos públicos e privados e os fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral estão obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por pessoas com deficiência período mínimo de gratuidade no pagamento de tarifa equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veículos. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos que não dispuserem de período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa deverão conceder 30 minutos aos veículos automotores de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. O detalhamento técnico do disposto no caput deste artigo é definido em regulamento nos termos da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2010. Artigo 118. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação, de modo que possam ser utilizados com a máxima comodidade. Artigo 19. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com um mecanismo que emita sinal sonoro suave, intermitente, sem estridência, ou com mecanismo alternativo que sirva de guia e orientação para a travessia de pessoas com deficiência visual. Parágrafo único. A adequação dos semáforos, conforme previsto neste artigo, será efetuada conforme disponibilidade orçamentária, de forma gradativa, sendo,
Para tanto, considerados prioritários os locais próximos às instituições voltadas às pessoas com deficiência, periculosidade dos cruzamentos e a intensidade do tráfego de veículos automotores. Artigo 120. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam serem utilizados pelas pessoas com deficiência. Artigo 121. A infração às disposições desta seção acarretará ao responsável as seguintes penalidades. Primeiro, advertência e notificação para se adequarem no prazo de 15 dias úteis. Segundo, multa de 20.000 FIR, unidade fiscal de referência, no caso de reincidência, após 15 dias úteis, o dobro deste valor. Terceiro, após a incidência das penalidades previstas nos incisos 1 e 2, cassação do alvará e interdição do estabelecimento. Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados à criação e execução de políticas públicas para as pessoas com deficiência.